Ó, a 7 é um caso de interação de hibridismo clássico, né? É de hibridismo clássico, por quê? Porque ele não tem interação gênica de dois pares para a mesma característica. Tu tem dois pares de genes, só que cada um age sobre uma característica diferente, ó. É o hibridismo clássico do Mendel, tá? Tu tem os dois, um par de genes, gene A para altura e um par de gene V para cor, né? Então a altura pode ser alta ou anã, ou alta ou baixa, vermelha ou amarela. Tá? O problema desse exercício que eu vi que algumas pessoas vieram me procurar durante a realização da tarefa, o que eu acho muito massa, se vocês ficarem na dúvida, vocês sempre podem fazer isso, tá? É que o que ele fala? Ó, fala que esse agricultor ele estava cruzando essas plantas aí altas, vermelhas, anãs, amarelas, etc, para obter um tipo específico de produto. Daí o que ele fala? Ó, ele fala que o agricultor cruzou duas linhagens puras, planta alta vermelho, pura para quem não recorda é homozigoto. Então tá aqui, ó, uma planta alta vermelha com uma planta anã de fruto amarelo. Tá aqui então a planta anã de fruto amarelo, ó. Só que não é esse o cruzamento. Olha o que ele fala depois, que é o mais importante, ó. Interessado em obter uma linhagem de plantas anãs com frutos vermelhos, tá? Esse é o objetivo final dele, ó, planta anã com fruto vermelho. Mas o que que ele fez? Ele, para pegar, obter essa planta anã com fruto vermelho, ele deixou que os descendentes das primeiras lá cruzassem entre si. Isto é, ele pegou esse primeiro cruzamento aqui, ó, e daí deixou os descendentes deles, que são esses duplo heterozigotos, cruzarem entre si. E daí, deixando esses duplo heterozigotos cruzarem entre si, ele quer obter uma planta anã vermelha, anã com fruto vermelho. Tá? Ele diz que desse cruzamento entre os descendentes daqueles primeiros, lá daqueles primeiros puros, né, gerou 320 indivíduos. Então o que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que fazer um cruzamento entre dois díbridos, dois duplo heterozigotos. Fazendo o cruzamento, tu vai ter aquela proporção clássica do Mendel para o dihibridismo. 9 para 3 para 3 para 1. Né? Quantos dessas que vão ser plantas anãs e vermelhas? Né? Anãs e vermelhas, baixa e vermelha eu coloquei aqui, mas anã e vermelha é a mesma ideia, né? 3/16. 3/16 de 320 dá quanto? 60. Então, a gente vai ter 60 plantas anãs e vermelhas como ele queria. Agora, tem uma outra parte dessa pergunta. Então, olha só, tu já ficaria entre letra B e letra E aqui no exercício. Ó. Ele pergunta, que tipo de planta esse agricultor deve utilizar nos próximos cruzamentos para que os descendentes apresentem sempre essa característica de planta anã com fruto vermelho. Então o que acontece? Ó? Vocês conseguem perceber que se tu cruzar esse genótipo aqui, ó, que é duplo homozigoto, é uma planta anã com fruto vermelho, ó, tá? E cruzar com uma outra planta anã com fruto vermelho, sempre só vai poder surgir planta anã com fruto vermelho? É por isso que a resposta correta é plantas 60 plantas e tu vai cruzar sempre plantas homozigóticas ou homozigotas em relação às duas características. Tá, pessoal? Uma questão também não muito complexa, não muito difícil. Bom, essa outra 8 aqui agora, ó, pessoal, uma questão puramente teórica, né? Ele fala ali, ó, que um geneticista ao usar a genealogia de uma família, né, que tinha uma doença, observou que um gene dominante, né, um somente gene dominante, mesmo estando presente em alguns indivíduos, não se expressava. Né? Então, o que isso significa? Esse conceito aí, ó, quando tu tem um gene dominante, em algumas pessoas se expressa, em outras pessoas não se expressa, aquele gene dominante, tá? Isso tem associação com o conceito de penetrância gênica.
tá? Que não sei se vocês recordam lá da nossa aula passada, o que é penetrância gênica? Essa questão da presença de um gene na população mundial, ou todo mundo ter aquele fenótipo que ele expressaria, ou não. E eu até usei o exemplo da polidactilia. Polidactilia, por exemplo, é um gene dominante que algumas pessoas na população mundial têm esse gene, tá? E elas têm dedos a mais, e outras pessoas têm esse gene também, mas não apresentam mudança nenhuma no fenótipo. Por quê? Porque o gene da polidactilia ele apresenta penetrância incompleta. Penetrância incompleta é isso, pessoal. Quando mesmo na presença daquele alelo dominante, daquele gene dominante, ele não vai se manifestar em alguns indivíduos. Por quê? Por questões de algumas outras interações corporais, celulares, genéticas. Quando um gene tem penetrância completa, daí sim, todo mundo que tiver aquele gene na população mundial vai apresentar o fenótipo correspondente dele. Ponto. Mas para os genes que têm penetrância incompleta, isso não é uma verdade. Tá? Então, letra D, para quem não recorda, só para ver os outros aqui, epistasia dominante, tá? Teria que estar falando que esse gene é inibido por outro gene, isso não fala. Monohibridismo com dominância incompleta, tá? Teria que ter um outro fenótipo diferente, Então, para quem não recorda ali do dominância incompleta, aquele caso onde tu tem o azão que tem um fenótipo, o azinho tem outro e o heterozigoto tem um intermediário, mas não que ele não vai se manifestar. Casos de interação gênica, são todos aqueles quando tu tem vários pares atuando sobre a mesma característica, e aqui no exercício ele está falando somente sobre um gene. E pleiotropia, o efeito pleiotrópico, pessoal, é quando um gene tem um efeito múltiplo. Ele é o contrário da interação gênica. Na interação gênica, tu tem dois pares de genes ou mais atuando sobre uma única característica corporal, e na pleiotropia, tu tem um único par de genes atuando sobre várias características corporais. Por isso, letra D mesmo, tá? Vamos para o outro. Essa questão da surdez aí também, pessoal, a gente sabe que não é bem assim a genética dela, tá? Bom, mas vamos lá, ó. Fala que uma pessoa, para ela ter a surdez, ela vai ter que ter pelo menos um ou o gene D ou o gene E recessivos, o parzinho, tanto faz quaisquer um deles. Uma pessoa não surda, então, tem que ter pelo menos um gene D dominante ou um gene E dominante. E daí que ele fala, ó, ele fala que tem um homem surdo. Esse homem surdo, ele pode ser tanto assim, ó, duplamente recessivo, a gente não sabe, ou só recessivo do gene E, ou só do gene D. Casou com uma mulher surda. Mesma ideia para a mulher, ó. Ela pode ter os dois pares recessivos, ou só o gene E, ou só o gene D, tá? Então, o que vai acontecer? Fala que esse casal cruzaram aí, tiveram 9 crianças, e todas elas tiveram audição normal. Então, tem pelo menos um Dzão e um Ezão. O que vai acontecer agora, pessoal? Baseado na tua capacidade de interpretação. Eu acho que vocês conseguem perceber que se o casal fosse assim, ó, Dzinho, Dzinho, Ezinho, Ezinho, nunca ia ter como nascer uma criança não surda. Vocês conseguem ver que se o casal tivesse o mesmo par de genes para surdez, por exemplo, se o homem fosse Ezinho, Ezinho, e a mulher fosse Ezinho, Ezinho, vocês conseguem ver que todos os filhos deles também seriam Ezinho, Ezinho. Consequentemente, todos os filhos também seriam surdos. A mesma coisa se fosse o Dzinho, Dzinho. Se o homem fosse Dzinho, Dzinho e a mulher Dzinho, Dzinho, todos os filhos deles também seriam Dzinho, Dzinho. Então, todos eles seriam surdos. Então, o que acontece? O que possivelmente deve ter acontecido? Provavelmente o homem ou a mulher, tanto faz, ele vai ser surdo por causa de um dos pares de genes e o outro vai ser surdo por causa do outro par de gene. E daí, consequentemente, por exemplo, vamos dizer que o homem é surdo por causa do par Dzinho. Então, o que acontece? Esse homem doou um Dzinho para os filhos dele e doou, por exemplo,
um gene Ezão. A mulher, vamos dizer que ela é surda por causa do gene Ezinho, então, ó. Então ela doou um Ezinho para os filhos dela e doou um Dzão. Tá? Eu até ouso dizer, para ter dado os 9 filhos, todos eles com audição normal, o homem possivelmente deve ser homozigoto para o gene E e a mulher homozigota para o gene D. É o mais provável até de acontecer isso, porque daí ela sempre doaria um gene D dominante, o homem sempre doaria um gene E dominante e ambos doariam pelo menos um gene recessivo. Tá? Então, com isso, ó, como que devem ser os genótipos dos filhos com audição normal? Né? Eles têm que ser obrigatoriamente de híbridos duplo heterozigotos. Tá bom, pessoal? Tá? Então, essa aqui é uma questão de interpretação, não tem muito cruzamento para fazer. Bem tranquilinha, tá? Vamos para a próxima. Bom, pessoal, essa questão 10 aí, ó, ela é uma questão também, tu poderia até considerar interação gênica, né? Mas tecnicamente são duas características quase diferentes, né? Porque é a cor e o padrão de distribuição da cor. Né? Então o que acontece? Ele fala que nessa raça Cocker Spaniel aí, né, tu tem o gene V que está associado à cor, o alelo dominante é para a cor preta e o alelo recessivo para a cor vermelha, e tu tem o gene M que tem a ver com a disposição da cor, ou o padrão dominante, que é o uniforme, né, ou o alelo recessivo, que daí tem o padrão malhado. Tá? Então, tudo isso aqui simplesmente montando o que o exercício está te falando. Fala que tem um macho preto, pessoal, e daí faltou a palavrinha uniforme ali no exercício. Tá? Porque daí fica mais fácil de entender também, porque se não fosse macho preto uniforme, eu acho que eu devo ter engolido essa palavra. Tá? Como ele é um macho preto uniforme, tá? Ele tem que ter pelo menos um Vzão e um Mzão. Tá? E diz que ele foi cruzado com fêmeas genotipicamente iguais entre si e iguais a ele, tá? Em termos de fenotipicamente iguais a ele, tá? Mas então, as fêmeas todas elas têm o mesmo genótipo entre si e o mesmo fenótipo que ele, mas não fala que elas têm genótipo diferente ou não do cara, tá? Mas não vai vir ao caso. O que vai acontecer, ó? Ele fala que das várias ninhadas que surgiram, né, surgiram filhotes malhados de vermelho que eles foram vendidos. Para ter surgido um filhote malhado de vermelho, né, quer dizer então que obrigatoriamente aquele macho que ele é preto uniforme, ele tem que ter os alelos para isso. Tá? As fêmeas, como elas têm o mesmo fenótipo dele, elas também têm que ser fêmeas, então, pretas uniformes, só que para ter gerado filhotes malhados de vermelho, a mesma coisa. Opa! Né? A mesma coisa. Então, elas têm que ter os alelos para poder distribuir para os filhos malhados de vermelho. Então, quer dizer que o quê? Os casais que sempre cruzaram, sempre foram casais duplo heterozigotos, tá? Obrigatoriamente. Bom, os filhos que nasceram desses malhados de vermelho que foram vendidos, eles deram um resultado de 5. Não diz quantas ninhadas, mas não vem o caso. O total era 5 filhotes. Tá? Se tu for fazer todo o cruzamento do hibridismo ali, tu vai ver que 1/16 dos cruzamentos sempre vão representar filhotes Mzinho, Mzinho, Vzinho, Vzinho, malhados de vermelho. 1/16. Tá? E daí o exercício pergunta o quê? Quantos desses filhotes nas ninhadas esperam que tivessem o mesmo fenótipo do pai? Isto é, quantos filhotes que eram pretos e uniformes? Pretos e uniformes, com um Vzão pelo menos ou com um Mzão. Se tu for fazer o cruzamento lá do hibridismo com as 16 possibilidades, tu vai ver que vai dar isso 9/16. 9/16 vão ser pretos e uniformes. Então, o que tu vai ter que ter a sacada aqui desse exercício aqui da URGS? Tu teria que ter uma sacada para ver
a questão de proporcionalidade. Se os filhotes malhados de vermelho, que correspondiam a 1/16 desse cruzamento, né, tinham o número de 5, quantos filhotes que vão corresponder se tu tiver uma proporção de 9/16, né, que é a proporção de pretos e uniformes? Tu vai ter que fazer uma regrinha de 3, né? Se 1/16 corresponde a 5 filhotes, 9/16 vai corresponder a x filhotes. Daí tu corta o 16, 9 vezes 5, 45 filhotes tu espera que vão ser fenotipicamente iguais ao pai, né? Então, bem questão de URGS mesmo. É uma que outra questão que cai sobre isso, mas eu sei que é um dos vestibulares que ainda cobra essa parte de hibridismo clássico e também de interação gênica. Tá, pessoal? Vamos para a outra. Bom, a 11 aqui, ó, pessoal, ela fala sobre essa questão de analisar um gráfico de disposição de fenótipos. Tá? Então, a primeira coisa, assim, ó, ele fala que a população está em equilíbrio de Hardy-Weinberg. Eu não trabalhei esse termo, essa questão de equilíbrio de Hardy-Weinberg, mas uma população em equilíbrio de Hardy-Weinberg quer dizer que os genótipos deles estão constantes naquela população. Tá? Todos os tipos de genótipos. Então, em primeiro lugar, estou olhando para o gráfico, tá? Essa curva que apresenta ali, ó, é bem clássica de distribuição de herança quantitativa. Herança multifatorial. Isso tem que ficar claro para vocês, pessoal. Tá? Toda vez que tu tiver um gráfico de distribuição de fenótipos na população mundial, onde tu tiver assim, ó, esse formato de curva, isso é herança quantitativa. Peso, altura, cor de pele e assim por diante. Tá? Onde tu vai ter sempre, ó, os fenótipos mais extremos nas extremidades e os fenótipos intermediários aqui, ó. Então, por exemplo, aqui teria os heterozigotos, tá? Aqui pela questão da cor, então aqui seria, ó, os homozigotos dominantes, os maiores alelos com efeito cumulativo aqui e os alelos com efeito sem efeito aditivo cumulativo do outro extremo, tá? Então, com isso, ó, clássico, isso você tem que saber identificar. Tu olhou um gráfico de distribuição fenotípica na população mundial em forma de sino, nessa forma aqui, é herança quantitativa. Primeira está certa. As 7 classes fenotípicas, vocês veem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 fenótipos. Resultam na interação de 6 alelos. Tá? O que acontece? Se você lembrar da nossa aula passada, o número de fenótipos é igual ao número de alelos mais 1. Sempre. O número de fenótipos na herança quantitativa vai ser igual ao número de alelos mais 1. Tá? Então, o que acontece? Se eu tenho aqui, ó, 7 fenótipos, como vocês puderam ver ali pelo gráfico, o número de alelos mais 1, né? Fazendo um cálculo matemático básico, o número de alelos vai ser 7 menos 1, 6. Então, a segunda também está correta. Tá? E daí a terceira fala que a distribuição normal apresenta indivíduos heterozigotos nas extremidades. Não! Os heterozigotos sempre vão estar pelo meio, porque eles vão ser a maioria. Tá? Os extremos vão ser sempre os homozigotos, né? Os indivíduos com nenhum alelo aditivo e os indivíduos com todos os alelos aditivos. Então, por isso a última aqui está errada. Somente a 1 e 2 como resposta dessa 11 aqui, pessoal. Tá bom? Bom, a 12, ó. A 12 também é uma questão teórica, fala sobre herança poligênica, que é a herança quantitativa ou multifatorial. E daí vamos para lá, ó. Sobre a herança poligênica. A expressão de uma característica para a pigmentação da pele apresenta o caso de epistasia? Não. As variações da pigmentação de pele podem ser explicadas pela quantidade de genes que apresentam efeitos cumulativos. Sim, é isso aí mesmo. Tu tem várias tonalidades conforme tu vai aumentando o número de alelos aditivos ou efetivos ou cumulativos. As alterações ambientais provocam modificações nos genes? Não.
Tu tem uma influência do Sol, por exemplo, mas tu não modifica o teu gene, tu modifica a expressão daquele teu gene, que é diferente. Tá? Então, por isso que tu não vai ter uma alteração genética ali causada pelo Sol. Sim, tu está mudando o fenótipo, está mudando a expressão do gene. Letra D. Todas as variações de pigmentação da pele podem ser explicadas por um par de alelos. Não tem como tu ter, se tu tem um par de alelos, tu vai ter no máximo 2 fenótipos ou 3 se for dominância incompleta, intermediária. Então, por isso está errado. E a letra E, por se tratar de uma expressão de dominância e recessividade na herança poligênica, lembre, não tem dominância e recessividade. Né? A gente só representa os genes de efeitos aditivos com letra maiúscula e por isso que a gente fala às vezes de genes dominantes, mas não é de uma relação de dominância, só porque ele também tem o mesmo tipo de representação. Né? E letra minúscula são genes que não têm efeitos aditivos, tá? Mas não é dominância e recessividade, tá bom? Por isso somente letra B mesmo. Vamos lá para as últimas agora. Olha só. De novo, né? Gráficos com representação da frequência de fenótipos na população, gráfico com exemplo de curva de sino, né? Então é um gráfico que vai ser de herança quantitativa. Só por isso aí, ó, tá? Tu já ficaria, por exemplo, já cortaria a primeira aqui, ó, a segunda, né? E a última. Tu ficaria com genes com interação. Lembre que a herança multifatorial ou poligenia ou herança quantitativa é um exemplo de interação gênica, tá? Agora, nesse primeiro gráfico aqui, ó, tu tem o branco, cor-de-rosa e a vermelha. Se vocês lembrarem bem, isso aqui é bem clássico daquela herança da cor da flor maravilha, né? Tu tinha um par de genes onde o indivíduo azinho era branco, o azão era vermelho e o heterozigoto ele era o intermediário ali, o cor-de-rosa. Tá? Tu percebe o que? Tu não tem uma variação gradativa. Né? São só 3 genes interagindo e com isso é um gene com dominância incompleta, que é o caso da semidominância aí, ó, tá? E o 2 com vários genes com interação. Tá bom? Bem tranquilinho também. Bom, essa 14 aqui, ó, pessoal, também é uma herança quantitativa, ou poligenia, ou herança multifatorial, só que ele se refere então à retenção de água. Ele fala o indivíduo que tem os 4 alelos aditivos ou efetivos tem o máximo de retenção de água, os indivíduos que têm nenhum alelo aditivo têm pouca retenção de água, e para tu ter uma retenção intermediária, ele fala que tu vai ter somente 2 alelos aditivos. O exercício fala isso no próprio enunciado. Então, como que vai ser o indivíduo com retenção intermediária? Ou ele pode ter os 2 gene A, ou os 2 gene B, ou um A e um B. Quaisquer um desses aí tem 2 alelos aditivos, ó. Não importa o tipo, importa quantos. Tá? Então eu refiz aqui o uredograma, só que ao invés de usar o símbolo de masculino e feminino que nem vocês veem aqui no exercício, eu usei o quadradinho e a bolinha clássica. Tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai ter que descobrir o genótipo do indivíduo 4 e do indivíduo 5. Que são esses indivíduos aqui, ó. Tá? Só que acontece, tu não precisa fazer cruzamento. Se tu for olhar esse homem aqui, ó, ele é azão e a mulher é azinho para esse par. Obrigatoriamente os filhos vão ter que ser heterozigotos, porque um vai herdar um azão e outro azinho. E do outro par eles também vão ser bezinho, bezão. Logo, obrigatoriamente eles também vão ter que ser heterozigotos. Então com isso eu descobri que o 4 e o 5 são de híbridos. Tá? O 3 já tinha o genótipo, o 6 também. Então agora eu vou ter que fazer o cruzamento dos pais do 7, ó, do 3 com o 4 e dos pais do 8, né? Do indivíduo 5 com o indivíduo 6. Extrai os gametas, né? Tu percebe que o indivíduo 3 ele só forma um tipo de gameta, o indivíduo 6 só forma um tipo de gameta, tá? E daí consequentemente tu vai ver daí como é que vão ser os possíveis filhos, ó.
Esse aqui já vai ter uma retenção maior de água. Esse aqui tem retenção intermediária, tá? E esse aqui também tem retenção intermediária, porque ele tem 2 genes aditivos, né? Esse aqui vai ter uma retenção menor de água, tá? Do outro cruzamento aqui para o 8, para o indivíduo 8, né, tu vai ver que esse aqui já vai ter uma retenção maior. Esse aqui tem retenção intermediária. Esse aqui tem retenção intermediária. E esse aqui tem pouca retenção de água. Tá? Então, o 8, o indivíduo 8, né, que são os filhos desse indivíduo, do indivíduo 5 e 6, ele tem 2/4 ou 1/2 de chance de ter retenção intermediária. O 7, ele tem 2/4 ou 1/2 de retenção intermediária. Só que o exercício pergunta: qual a probabilidade do indivíduo 7 e 8 apresentarem simultaneamente retenção intermediária de água? Isto é, ao mesmo tempo, isto é, uma coisa e outra coisa. Então, 1/2 do 7 apresentar retenção intermediária e 1/2 do 8 apresentar retenção intermediária. 1/4 que é a resposta final. Tá bom? Tranquilo, a princípio também, tudo na interpretação, tá? Vamos para a última agora e daí finalizamos. Bom, pessoal, essa última questão aí eu vi que o pessoal teve bastante dificuldade, eu acho, até por entender a situação da pigmentação de pele. Primeira coisa, nós temos que entender que a nossa cor de pele, pessoal, o tom da nossa pele é uma herança multifatorial. É uma herança poligênica, uma herança quantitativa. Quanto mais genes aditivos, mais escura a nossa pele. Quanto menos genes aditivos, mais clara a nossa pele. E daí nós temos todos aqueles fenótipos intermediários ali dentro, né? Agora, uma coisa é essa tonalidade da pele, outra coisa é a tua capacidade de produzir a melanina. São duas coisas distintas. Né? A capacidade de produzir melanina, que daí tem associado a um gene somente, né? Que a gente usou pra caramba o caso do albinismo. Se tu for uma pessoa não albina, tu tem um alelo dominante. Se tu for uma pessoa albina, vocês lembram disso, tu é azinho. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Que tu pode ter um tom de pele, tu pode ser, por exemplo, ter uma genética azão, bezão, para ser uma pessoa negra, segundo esse esquema aqui, porque não é bem assim. Porém, se tu tiver esse outro gene aqui, ó, no teu genótipo, no teu corpo, tu vai ter as características da pessoa negra, tá? Como, por exemplo, o tônus muscular mais forte, a questão do lábio carnudo, cabelo muitas vezes crespo, tá? Porém, tu vai ser uma pessoa albina. Por quê? Porque tu teria uma genética para depositar esse pigmento, só que tu não tem a capacidade de produzir. Então são duas vias metabólicas diferentes. A questão da cor da pele está associada à tua genética, de quanto tu vai depositar a melanina, e a questão da capacidade de produzir melanina vai dizer se tu vai ser uma pessoa albina ou não. Tá? E aí que está a grande questão. São duas coisas diferentes aí. Tá? Tem que ficar claro com relação a isso. Existem negros albinos, índios albinos. Daí tu pode falar, professor, como que eu sei que é um negro albino? A pele dele é branca. Por quê? Porque ele não produz a melanina, mas ele tem características da população negra. Tá? E possivelmente, né, e provavelmente, quando ele vai reproduzir, ele vai passar esses alelos aditivos para os filhos deles. Né? E se ele for, por exemplo, azinho para o albinismo, e ele foi cruzar com uma pessoa que é azão, ele vai passar os alelos aditivos para tom de pele mais escuro, e ele possivelmente vai ter um filho que não vai ser albino daí, então ele vai ter um filho com a pele escura mesmo. Tá? São duas características distintas aí. Então vamos lá, ó. Ele fala que um casal de mulato médio, então olha só, de híbridos, já está falando de híbridos aqui. Ele usou de novo o termo mulato, né? Percebo que isso é bem recorrente nos exercícios. Tá? E eles tiveram uma criança albina. Então, a primeira coisa, o cruzamento aqui do dihibridismo,
da herança poligênica vai te dar o teu tom de pele da criança. E tu vai ter que fazer um outro cruzamento para descobrir se ela vai ser albina ou não. Só que acontece, como eles tiveram uma criança albina e eles têm pele normal, lembram lá do nosso início da genética? Pais com um fenótipo gerando um filho diferente deles. Os pais têm que ser heterozigotos para o albinismo. Tá? Então, fazendo os cruzamentos separados. Aqui, ó, primeiro o cruzamento para a questão do tom de pele. Esse casal aqui teria 1/16avos de chance de gerar uma criança negra, 1/16avos de chance de gerar uma criança branca, que não tem nenhum gene de defeito aditivo. Só que o exercício quer saber qual é a chance de ser uma criança branca e não albina. A chance de ser não albino, de ter a capacidade de produzir melanina, é 3/4. Então, branca e não albina, 3/64avos a resposta correta. Tá? Então, são duas coisas distintas. Por exemplo, eu sou branco pra caramba. Na verdade, sou meio cor-de-rosa, né? Mas igual. E não sou albino. Então, possivelmente, eu vou ter uma genética desse Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho e os outros genes recessivos envolvidos, que a gente sabe que tem mais. E também eu vou ser Azão alguma coisa aí para não ser albino. Tá bom? Entenderam isso aí? Qualquer dúvida, vocês me falem, pessoal, tá bom? Um abraço, então. Me procurem quando ficarem com dúvida, por favor. Tchau, tchau.